Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de histórias reais e reflexões aqui no canal. Eu sou o Veltron e hoje eu trouxe uma história que muita gente vai se identificar porque talvez você conheça alguém que fez exatamente isso. Ele tinha um emprego estável, salário garantido, benefícios e uma vida previsível, mas decidiu largar tudo para seguir o sonho de empreender. No começo parecia a melhor decisão da vida dele. Ele achou que finalmente seria livre, que teria o próprio negócio, que nunca mais dependeria de chefe. Mas 4 anos depois, ele olha para trás e sente uma coisa que nunca imaginou sentir: arrependimento. Essa é a história de alguém que trocou a segurança por um sonho e acabou descobrindo que nem todo salto de coragem termina em vitória. Então, fica até o final, porque essa história pode fazer você pensar duas vezes antes de tomar uma decisão que muda sua vida. E se você gosta desse tipo de conteúdo, histórias intensas, de superação, erros e escolhas que mudam destinos, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo mais histórias como essa. Agora vamos começar. Você trocou a estabilidade por um sonho e até hoje, 4 anos depois, ainda sente o gosto do arrependimento. Vamos começar do início. Você trabalhava numa empresa grande, daquelas com plano de carreira, vale-refeição, convênio odontológico. Era uma multinacional de logística no centro de São Paulo. Você pegava 2 horas de ônibus da Zona Leste até a Berrini. Saía de casa às 5h30 da manhã, voltava às 8h30 da noite, mas tinha seu crachá, sua mesa, seu salário caindo todo dia 5 sem atraso. Seu pai falava com orgulho: "Meu filho trabalha na nome da empresa." Sua mãe contava para as amigas da igreja: o sonho de empreender começou com um vídeo no YouTube. Um cara que largou o emprego, abriu uma hamburgueria artesanal e hoje tem 3 unidades. Você assistiu aquele vídeo umas 10 vezes, depois outro, outro, outro. O algoritmo te entregou cada vez mais conteúdo sobre renda passiva, ser seu próprio chefe, escapar da corrida dos ratos. Você comprou o discurso, começou a olhar para o seu trabalho com desprezo. As planilhas que antes eram normais viraram tédio. As reuniões que antes você liderava viraram perda de tempo. Você decidiu que ia abrir um negócio próprio. Uma loja de açaí, não aquelas de franquia cara, mas uma lojinha no bairro, com açaí cremoso, granola caseira, banana, leite em pó. Você mesmo criou a receita, testou em casa, serviu para os amigos que elogiaram, comprou potes, colheres, um freezer pequeno usado. Tudo começou no seu apartamento. Você vendia por delivery no Instagram, usando sua bicicleta para entregar. Era cansado, mas você amava. Amava a sensação de que cada pedido era uma conquista sua, não da empresa. A ideia era sua, o esforço era seu. E você acreditava que, em pouco tempo, aquilo ia crescer e você poderia finalmente pedir demissão. O primeiro sinal de que algo poderia dar errado veio da conversa com sua esposa. Você estava na cozinha tarde da noite lavando as vasilhas do açaí. Ela chegou perto e disse com jeito: "Amor, será que não dá para começar aos poucos? Tipo, manter o emprego e fazer o açaí como renda extra?" Você respondeu na hora: "Não dá, não vou conseguir focar nos dois. Se for para ser, tem que ser com tudo." Ela insistiu: "E se der errado? A gente tem financiamento da casa, tem o carro, tem a faculdade do filho para pagar daqui a 2 anos." Você desconversou, disse que ela não acreditava em você, que ela estava puxando o seu tapete. Ela falou que não era isso, só queria segurança. Você repetiu o bordão que ouviu em todos os vídeos de coach: "Não existe segurança em CLT, só existe segurança no que é seu." Você ignorou o medo legítimo dela, transformou a preocupação de quem te amava num obstáculo e seguiu em frente. Seu açaí começou a bombar. Bairro de classe média, muito prédio, muita família. Você criou um combo, família feliz com 2 potes grandes e granola extra. Fez parceria com um motoboy. No primeiro mês, 30 pedidos. No segundo, 80. No terceiro, 160. Você atendia pelo WhatsApp, colocava uma musiquinha nas respostas automáticas, caprichava nas fotos com filtro e luz natural. O dinheiro entrando era mais do que você esperava. Em 3 meses, você tirava R$ 3.000 de lucro. Era quase metade do seu salário no banco. Você comemorou com sua esposa, comprou uma air fryer nova, se sentia invencível. Olhava para o crachá da empresa e pensava: logo, logo eu entrego isso. Você acordava cedinho para fazer o açaí, mesmo nos dias de expediente. Saía do trabalho, voltava correndo, preparava os pedidos da noite. Não dormia mais que 5 horas por noite. Sua esposa reclamava que você estava ausente. Você dizia que era temporário, que logo ia pedir as contas e teria tempo para tudo. Você achava que estava no caminho certo. Não estava vendo que o alicerce estava rachando. O primeiro sinal mais claro veio com a prefeitura, uma fiscalização na sua rua.
Vizinho denunciou cheiro de manipulação de alimentos na garagem. Você não tinha alvará, não tinha registro na vigilância sanitária, não tinha nota fiscal. Mandaram parar imediatamente. Você levou uma multa de R$ 2.000. Chorou de raiva em casa. Você decidiu então regularizar. Abriu o MEI, correu atrás de alvará provisório, fez um curso online de boas práticas, mas o custo triplicou. Potes com lacre, luva descartável, touca extintor, placa de não fume. Você gastou o que tinha guardado e percebeu que o preço do seu açaí teria que subir. Você avisou os clientes, muitos pararam de comprar. Você questionou se valia a pena continuar assim. Sua esposa sugeriu manter o emprego e o açaí como complemento. Você ignorou de novo, pediu demissão. Sem o salário fixo, a conta começou a não fechar. A loja de açaí, agora formalizada, tinha aluguel de um ponto comercial pequeno, R$ 3.000 por mês, mais luz, água, internet, funcionário, matéria-prima. O açaí que você comprava a granel dobrou de preço em 6 meses. A granola, o leite condensado, tudo subiu. Você olhava o caixa e via o dinheiro sumir. Os pedidos caíram pela metade porque você não podia mais entregar de bicicleta, tinha que pagar motoboy. A margem de lucro, que antes era 50%, virou 10%, e nos meses ruins, negativo. Você pegou o FGTS, sacou a reserva de emergência, pegou o empréstimo no nome da sua esposa sem contar para ela. R$ 15.000, depois mais 10, depois mais 5. O negócio não gerava caixa suficiente nem para pagar os juros. Você começou a se sentir um estranho dentro da sua própria vida. Seus amigos que ainda tinham emprego fixo se afastaram, não por maldade, mas porque você não podia mais ir nos happy hours, não podia viajar no feriado, não podia pagar um churrasco. Você vivia com a roupa manchada de açaí, o celular sempre descarregado, a cara amassada de sono. Sua esposa parou de pedir dinheiro para as compras do mês. Ela simplesmente passou a pagar tudo sozinha. No começo você achou que era ajuda, depois percebeu que era desistência. Ela não acreditava mais em você. Você olhava no espelho e não se reconhecia. O cara de terno e gravata que dava palestras na empresa sobre gestão de estoque, agora catava papelão para embrulhar os potes de açaí e economizar. Você deixou de pagar o convênio médico, deixou de pagar a parcela do carro. O carro foi apreendido. Você andava de ônibus outra vez, mas agora com uma caixa térmica nas costas. Até que uma noite, depois de um dia que você vendeu só 6 potes e ainda perdeu um cliente porque esqueceu a cauda, sua esposa sentou na sua frente, sem gritar, sem chorar, com a voz calma que dói mais. Ela disse: "Eu não aguento mais, você não aguenta mais, por que você não volta para o mercado de trabalho?" Você respondeu com raiva: "Você nunca acreditou em mim." Ela disse: "Eu acreditei por 2 anos, 2 anos de cheque especial, de noite sem dormir, de filho pedindo videogame, e eu dizendo que não tem dinheiro. Acreditar não paga boleto." Ela transformou sua luta num problema seu. Você sentiu que estava sozinho. Pela primeira vez, duvidou de si mesmo, mas ainda não desistiu. Você pesquisou na internet sobre como renegociar dívidas, sobre recuperação de pequenas empresas, sobre ajuda do Sebrae. Leu sobre o programa Desenrola, sobre empréstimo com garantia do FGI. Acreditou que tinha saída, fez um plano de renegociação, cortou ainda mais custos, demitiu o funcionário e passou a fazer tudo sozinho. Trabalhava 16 horas por dia, dormia na loja. Você achou que dava para resolver, que era só apertar o cinto e esperar a virada. Pegou mais um empréstimo, agora consignado informal, coisa de agiota digital. Piorou tudo. Por algumas semanas, sua esposa parou de reclamar, seu filho parou de pedir coisas, a casa ficou estranhamente calma. Você achou que tinham aceitado sua luta, que tinham entendido que empreender é assim mesmo. Você até se sentiu aliviado. Baixou a guarda, só que o silêncio não era aceitação, era distanciamento. Sua esposa já estava preparando a saída. Um dia você chegou em casa mais cedo, porque o açaí acabou e você não tinha dinheiro para comprar mais. A casa estava vazia, as gavetas abertas, a mala dela não estava mais no guarda-roupa. No criado mudo, um papel escrito à mão: "Estou indo para a casa da minha mãe. Você precisa se recuperar sozinho. Eu não posso ajudar mais, não me procure." Ela não respondeu mais mensagem. Atendeu uma única ligação para dizer que já havia entrado com pedido de separação. O filho ficaria com ela até você se reerguer. Você caiu no chão, chorou até secar. Não era só tristeza, era a sensação de ter sido idiota, de ter trocado uma família por uma tigela de açaí. A paralisia veio por dias. Você não abria a loja, não levantava da cama, só recebia notificações de cobrança no celular. O banco bloqueou sua conta, o nome sujo.
O telefone cortado, você parou de comer direito, perdeu 10 quilos em um mês, não conseguiu contar para o seu pai. Ele descobriu sozinho quando foi visitar e viu a casa vazia. Seu pai chorou e você nunca tinha visto seu pai chorar. Ele perguntou: por que você não me pediu ajuda? E você não soube responder. Você revivia cada decisão. Cada vídeo de coach que te convenceu, cada vez que ignorou a preocupação da sua esposa, cada vez que comprou mais estoque achando que a demanda ia vir. E o pior, o negócio não deu certo, não sobrou nada. Você fechou a loja, devolveu o ponto, vendeu o freezer por R$ 500. A dívida total passava de R$ 40.000. O nome do açaí, que você mesmo criou, desapareceu do Instagram. Ninguém mais lembra. Você não ficou rico. Não ficou nem pobre com dignidade. Você ficou quebrado e sozinho. A famosa renda passiva virou dívida ativa. O ser seu próprio chefe virou não ter chefe nem funcionário, só você contra o banco. Enquanto isso, seus ex-colegas do banco foram promovidos. Alguns compraram casa. Você ouviu falar que um deles assumiu sua antiga posição. Você sorriu amargo. Ele estava sentado na sua mesa. Você estava sentado no chão da cozinha da sua mãe porque teve que voltar a morar com ela. Você procurou um advogado para ver se dava para fazer acordo com os bancos. Ele analisou seu caso, viu os empréstimos com juros abusivos, viu o nome sujo. Disse: dá para renegociar sim, mas você não tem renda. Nenhum banco vai aceitar parcelamento sem garantia. Você vai ter que esperar os 5 anos do Serasa ou arrumar um emprego formal para dar entrada em um acordo. Você perguntou sobre a possibilidade de pedir recuperação judicial para MEI. Ele riu sem maldade. MEI não tem recuperação judicial. Você responde com seu CPF, com a sua casa, com o que sobrar. Você aprendeu que o mundo do empreendedorismo que os influenciadores mostram não existe para quem começa do zero, existe só para quem vende curso, e você comprou o curso, a ilusão, a dívida, você aprendeu da pior forma que trocar a estabilidade por incerteza não é coragem, às vezes é irresponsabilidade, que planejamento não é medo, que reserva de emergência não é para jogar no negócio, que todo mundo pode empreender é mentira. Muita gente pode, você não pôde, pelo menos não do jeito que fez. Conclusão direta: empreender sem chão é pular de paraquedas sem saber se ele vai abrir. E o seu não abriu, mas você não some, você não morre. Sua mãe te acolheu, te deu comida, te arrumou contato para uma vaga de auxiliar administrativo. Você voltou a trabalhar de carteira assinada, ganhando menos da metade do que ganhava antes, sentindo vergonha toda vez que alguém pergunta: o que aconteceu com a loja de açaí? Você responde que não deu certo e muda de assunto. Dessa vez você não tem negócio próprio, tem um emprego, um chefe, um horário, uma conta poupança que você começou do zero, guardando R$ 100 por mês. Você está reconstruindo sua vida aos pedaços e dói, mas você está em pé. Você cria regras que nunca mais vai quebrar. Número 1, nunca mais larga um emprego fixo sem pelo menos 2 anos de reserva de emergência e um negócio validado que já dê lucro consistente por no mínimo um ano. Número 2, nunca mais ignora os sinais de quem te ama. Sua esposa não era contra o seu sonho, era contra o suicídio financeiro que você chamava de coragem. Número 3, nunca mais confunde vídeo de coach com consultoria real. Se você não conhece um empreendedor de verdade que fez o que você quer fazer, sentado na sua sala mostrando os boletos, você não tem informação, tem entretenimento. Número 4, nunca mais coloca todo o seu futuro num único tiro, porque se errar, você não tem mais bala. Se você está pensando em largar o seu emprego para empreender, para abrir um negócio, para virar seu próprio patrão, faz uma coisa antes, faz as contas. Conta de verdade, não a conta otimista, a conta do pior cenário. O que acontece se você ficar 6 meses sem tirar R$ 1? O que acontece se seu equipamento quebrar? O que acontece se a prefeitura te multar? O que acontece se sua esposa te deixar? Escreve no papel, mostra para alguém que não tem medo de te magoar. E escuta o que essa pessoa disser, não porque você tem que desistir do sonho, mas porque sonho sem plano vira pesadelo. E eu não quero que você passe o que eu passei. Se você já largou um emprego fixo para empreender e se arrependeu, se você já perdeu dinheiro, se você já perdeu o relacionamento, se você já teve que voltar para a casa dos pais depois dos 30, você sabe exatamente do que eu estou falando. Você sabe a humilhação de receber ligação de cobrança no horário do almoço. Você sabe o silêncio constrangedor na ceia de Natal quando perguntam: e o negócio, como tá? Você sabe o que é fingir que está tudo bem enquanto a conta bancária está negativa. Você não foi o único, tem milhares de brasileiros que compraram o mesmo discurso, que venderam o carro, que pegaram empréstimo, que machucaram quem amava, e que hoje estão recomeçando num emprego comum
com o rabo entre as pernas, mas aprendendo, e a sua história, por mais dolorida que seja, pode evitar que outra pessoa caia no mesmo erro, porque ouvir dói menos do que viver. Então, se você está ouvindo isso agora, olha para o seu emprego. Ele é chato, ele é cansativo, ele não é o seu sonho? Pode ser, mas ele paga suas contas, ele põe comida na mesa, ele mantém sua família perto. Não larga ele por um sonho só porque um estranho na internet te disse que você é capaz. Seja capaz de planejar, seja capaz de esperar, seja capaz de construir devagar, porque a dor de não tentar é leve perto da dor de tentar e perder tudo. Faz as contas, antes que seja tarde. E essa foi a história de alguém que achou que estava correndo atrás da liberdade, mas descobriu que liberdade também exige planejamento, paciência e responsabilidade. Empreender pode ser um caminho incrível, mas decisões grandes precisam ser feitas com os pés no chão. Um sonho sem preparação pode virar uma dor que ninguém vê. Se você se identificou com essa história, se já passou por uma fase difícil, perdeu dinheiro, precisou recomeçar ou conhece alguém que viveu algo parecido, comenta aqui embaixo. Sua história pode ajudar outra pessoa. E se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Eu sou o Veltron, obrigado por assistir até aqui. Nos vemos na próxima história.